Ué, cadê a musiquinha? Ah, aí, 2 horas e 11 minutos, aperta o biloto aí, seu Miqueias. 2 horas e 11 minutos no Acre. Eu quero só lembrar aqui uma coisa, essa ideia de que uma pessoa quando luta por uma determinada causa, nós aqui do Acre já automaticamente raciocinamos que aquela pessoa é necessariamente candidato a alguma coisa, né? Isso é um olhar muito viciado que nós temos. Mas é assim mesmo, a professora Almerinda sabe dessa luta, ela está no jogo, mas segundo o que ela falou, ela não é candidata. Já foi candidata outras vezes, né? Mas não é mais, ela está realmente dedicada a essa peleja da questão dos debates sobre gênero. Bom, aqui o assunto é educação, que eu posso dizer assim, educação relacionado a negócios, porque quem vai falar sobre empreendedorismo digital é o Lauro Santos, que representa aqui nessa conversa o governo do estado ainda, e a Tatiana Carbone, diretora da UNAMA. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos ao Gazeta Entrevista. Posso começar com a professora, Lauro Santos? Claro, as mulheres primeiro, né? Vamos lá. Professora Carbone, se a senhora tivesse que conceituar empreendedorismo digital, o que você diria para uma turma de 7ª série? Empreendedorismo digital é inovar e saber aliar o presencial com o virtual. O virtual. Sim. Isso é difícil, fazer essa combinação de coisas? É difícil para nós hoje? Com conhecimento não é difícil, até porque, especialmente na época da pandemia e no pós-pandemia, nós entendemos que todos nós devemos ter acesso a esse conhecimento. Mas se não é tão difícil assim, por que está faltando? Por que não está disseminada essa cultura? Na minha opinião, é que as instituições de ensino superior devem incentivar mais os alunos a entenderem que, independente da profissão, o empreendedorismo digital ele deve existir no nosso cotidiano. Todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos a todo momento conectados. E por que não empreender tudo aquilo que nós estamos executando no presencial e por que não também no digital? Então eu entendo que todos nós devemos ter acesso, sim, a esse conhecimento. Vou passar a bola para o Lauro. Lauro, e o papel do Estado nisso, do poder público, na verdade, né? Como é que o poder público, que ferramentas ele pode utilizar para poder tornar mais acessível essa ferramenta? Você bem disse, a professora Tatiana também destacou, e é papel do Estado, e quando eu falo Estado, é o governo federal, o governo do Estado e o governo municipal também, promover estrutura, acesso, né? Estrutura física, acesso à internet, acesso à escola, acesso à tecnologia, mas sozinho não é suficiente, né? A UNAMA, como a diretora Tatiana falou, entra como um parceiro para viabilizar o que a gente chama de empreendedorismo social digital. Sim. Então, essa junção do poder público com as instituições de ensino, com as OSCs, né, que a gente chama de terceiro setor, e a iniciativa privada, é que faz com que as coisas aconteçam, né? A exemplo, a gente tem essa internet agora, Starlink. Isso é um divisor de águas. Era como você tinha o programa Luz para Todos. Agora você tem internet para todos em qualquer canto da Amazônia. Isso é uma realidade. Né? Tecnologia 5G, que foi autorizada, né, agora, Tatiana, em mais 7 municípios do estado do Acre. É uma revolução. Você consegue hoje fazer uma transmissão de uma aula, por exemplo, da UNAMA, em qualquer ponto, sim, com uma tecnologia 5G com alta resolução. Então, a saída para o estado do Acre, para o empreendedorismo, né, ele está no digital. Porque no digital você não tem fronteiras. Você pode estar trabalhando num edifício aqui, lá dentro do Manuel Julião, como está na Avenida Paulista. Entendo. Isso é uma nova realidade. Agora, todas as vezes que um gestor público vem aqui detalhar alguma ação de uma secretaria ou de um instituto, em que essa ação ela está sobretudo nas redes sociais ou na internet, eu fico aqui pensando, cá com os meus botões, os governos não podem desprezar jamais
a internet. A web veio e ela é Isso. uma realidade. No entanto, a inclusão digital aqui ainda é um desafio, não é? Então, assim, por exemplo, os serviços públicos via web e tendo essas ferramentas que você detalhou aí, fantástico, em qualquer lugar eu acesso. Mas, no entanto, eu tenho dificuldade de ler, por exemplo, Laura. Eu tenho dificuldade de ler ainda. Você falou uma coisa, você está vendo aí a Secretaria de Educação do Estado distribuindo tablets para as Exato, escolas. prefeituras também. Mas lá na base, né, Itan, falta uma deficiência na alfabetização, Isso. falta na formação educacional familiar, para que consiga, inclusive, utilizar a tecnologia a seu favor. Exatamente. Isso, Carbone, é um desafio. Eu diria que nesse aspecto, digamos que a balança pesa mais para o Estado, né? Essa coisa de a obrigação de oferecer uma educação com qualidade. Digamos que o Estado tem mais peso nessa balança aí, né? Sim. O ser educacional é um exemplo para o Brasil, porque promove a metodologia ubíqua. O que seria isso? É o ensino onipresente. Então, nós incentivamos que os nossos alunos estejam na sala de aula, presencialmente, mas que eles entendam que essas experiências no âmbito do conhecimento não está somente na sala de aula, está na comunidade, está nos hubs do Ubíqua, que nós costumamos dizer, como o projeto Notável Mestre. Um professor que está em um outro estado pode estar ao vivo na sala de aula aqui no estado do Acre, ao lado de um professor. Então, é essa conexão que deve existir hoje, que existe no nosso dia a dia. Hoje, os profissionais que não compreendem o que significa empreendedorismo digital ou ainda enfrentam dificuldade de compreender que o digital é realidade e não futuro, terá uma maior dificuldade de estar inserido no mercado de trabalho. Você tem dificuldades, percebe essa dificuldade do aluno em sala de aula apreender essa ideia do empreendedorismo, que é uma palavra feia, não é? Uma palavra comprida, grande, Então, dá uma impressão até de doença, empreendedorismo. Então, tem dificuldade? Os alunos têm dificuldade? Todos os nossos cursos, logo no primeiro período, tem uma disciplina que promove esse entendimento, vamos dizer assim, que é o empreendedorismo digital. Então, independente do curso, os nossos alunos, eles já iniciam a ter uma compreensão do quanto que isso é importante para a sua trajetória acadêmica, científica e profissional. Lauro, você estava como secretário de Estado de Assistência Social, já está num processo de transição para sair, mas deu para perceber a falta de um espírito, digamos assim, altivo no serviço público, uma pessoa que seja antenada, que seja insatisfeita, incomodada com aquela situação de, digamos assim, uma certa inércia. Você percebeu isso no serviço público? Como é que no serviço público podemos ter um comportamento diferente? Eu até sei porque você está falando isso, porque eu também venho do serviço público antes de vir para a TV, né? Mas antes de ser secretário de Estado, eu fui diretor do Sebrae, né? E no Sebrae eu fiquei 18 anos. E represento também uma instituição que tem área pública e privada, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Quando eu cheguei no Estado, que para mim é pouco tempo, 6 meses, né? Eu percebi essa dificuldade, inclusive dentro dos servidores. Quando eu mudei o horário de trabalho lá, né, foi uma reclamação incrível. Depois não queriam que eu saísse da secretaria, porque eu coloquei meritocracia, coloquei motivação, coloquei coisas que a gente vê, né, em instituições como, por exemplo, a Ser Educacional, que é o mérito, é a motivação, é o estímulo, é a liberdade de criar, de produzir. Como é que a meritocracia se encaixa na rotina do serviço público? Você coloca metas, indicadores, que é o que o governo está fazendo agora nessa gestão, que é o Plano Acre 10 anos. Mas tem impacto na renda do servidor?
ele pode ter impacto não só na renda. Por exemplo, no Sebrae, eu não tinha como aumentar a bolsa de estágio do meu colaborador, mas eu dava 3 dias de folga para quem batesse as metas de atendimento. E a folga, às vezes, funciona mais do que a própria do que o próprio salário. O próprio salário, né? O reconhecimento, o certificado de reconhecimento, né? Então, tudo isso faz parte da remuneração. E a gente tendo agora, e aí é que tudo a gente fala de oportunidade, né? A gente tendo a oportunidade de receber o sócio fundador da Ser Educacional, Sim. diretor-presidente do Instituto Êxito aqui no Acre, uma palestra do Janguier, custa 100 mil reais. Vai ser feito de graça. Opa. É uma oportunidade única. Então, às vezes é o que o pessoal fala assim, o Acre não cria oportunidade. Eu e a Tatiana estamos aqui e vamos na sequência de várias outras mídias para falar que está aí uma oportunidade. Você que quer sair do status quo, né, e que não consegue vislumbrar, está fora de um paradigma, sabe? Você consegue visualizar no exemplo de vida do Janguier, do Stanley, que é um empresário local aqui do Acre, que cresceu fora do estado e hoje está vindo aqui com um braço social, né, irmanado com o governo do estado, Sebrae, Ser Educacional, UNAM, Instituto Êxito. Nós vamos assinar um protocolo, né, de parceria, um termo, com 600 cursos gratuitos. Olha ali, inclusive tem Aí ali o um workshop. material de divulgação. Isso. Pode continuar seu raciocínio, por gentileza, Então, falando a respeito da assinatura? além da UNAMA, né, Tatiana, o Janguier tem o Instituto Êxito, Isso, que é tipo como se fosse um Sebrae totalmente social. exatamente. É uma plataforma totalmente digital de 600 cursos que vão ser oferecidos para o pessoal que está no Cine, no Sistema Nacional de Emprego. Exatamente. O que eu busco conectar agora, vindo da assistência social? É pegar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que recebem um auxílio, como Bolsa Família, que depois já tem uma condição de começar, por exemplo, a se transportar, a comer melhor, a acessar uma oportunidade dessa. E não precisar mais de um auxílio do governo. Sim. Ter o caminho para ser empreendedor. Né? E a história do Janguier, né, Tatiana, é Sim, incrível. é incrível. Ele era engraxate na Engraxate. Paraíba. Hoje ele está entre as 100 pessoas mais ricas do Brasil. Então, Tatiana, vamos ajudar o Lauro a divulgar mais ainda esse workshop que vai ser oferecido. Diga lá datas, horários, locais, vamos lá, aproveitar. Vamos lá, então, esse workshop acontecerá amanhã no Sebrae Lab, ali naquela área de convivência da Universidade Federal do Acre. No centro de convenções, não é isso? Não, é no Sebrae Lab, do lado do No restaurante Sebrae universitário. Lab. Ao Sim. lado do restaurante perdão, universitário. Claro. Do lado do restaurante universitário, Sim. perdão. É dia 28 às 15h30. E quem desejar realizar testagem rápida para saber se tem hepatite ou também ter acesso a alguns serviços de saúde, amanhã o UNAMA Rio Branco estará ofertando alguns serviços de saúde. Bom, mas lá no Sebrae Lab, que fica ao lado do restaurante universitário na UFAC, amanhã, que horas que vai ser? 15h30. 15h30. Quem que são as figuras? Que eu estou sem o meu óculos de longe, eu não estou conseguindo ver. Vamos Dr. lá. Janguier Diniz e Dr. Stanley Bittar. O Janguier, 2 grandes empreendedores do Brasil. o Diniz é o que está de azul? Isso, o Janguier Diniz é Sim, que está de azul. Dr. Janguier Diniz. E o Stanley é sócio dele, o Stanley vai inaugurar a unidade da Stanley Hair, Stanley que é Hair. uma tecnologia transformadora de transplante capilar, que já está montando em 50 cidades do Brasil. E o Janguier é um sócio dele nessa empreitada. Por isso que eles estão vindo aqui. E aí a gente está criando esse evento como uma oportunidade Sim. de aproveitar essa agenda. E no dia 29, né, Tatiana, eles vão estar em Porto Velho fazendo essa mesma ação. Sim, é uma ação social, na verdade, de incentivo ao Estado do Acre, no âmbito do empreendedorismo digital. E me dá uma dimensão para que eu possa entender. Essa plataforma, digamos, esse Sebrae digital que ele oferece com projetos sociais, sobretudo. Onde é que ele lucra? Só para eu entender a novela. Ele tem um braço social dentro da Ser Educacional, que é o terceiro maior grupo de ensino superior do Brasil. Ah, Então, perfeito. é um instituto só para empreendedorismo na área social. Então, as pessoas, inclusive, vários parceiros, vários empresários de renome, tem um conselho consultivo, se dedicam à causa social de empreendedorismo, ou seja, entregam seu conhecimento, sua capacidade, sua riqueza intelectual
em prol daquela pessoa que quer empreender. Então, esse evento, esse workshop, primeiro 1 hora de palestra com o Dr. Janguier, falando de empreendedorismo como braço de superação da dificuldade e geração de riqueza, e o Stanley vai falar de ecossistema digital e físico junto, né? E inclusive colocando as estratégias que eles utilizaram para chegar onde chegaram, vão fazer com que pessoas possam vislumbrar nesses exemplos oportunidades de empreender aqui na Amazônia. Não só no Acre, na Amazônia como um todo. Tatiana, essa retórica dificulta a ação da universidade, por exemplo, porque tem muita gente, não vai demorar, quem ouça o... Eita, perdão. Não vai demorar para quem ouça o Lauro dizer assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma sacada, eu utilizo essa plataforma que vão me oferecer aqui, e eu não preciso do diploma da UNAMA, por exemplo, eu não preciso do diploma da Universidade Federal do Acre, ou seja, eu estou exagerando para dizer o seguinte, tem muita gente que observa essas ferramentas e minimiza a importância da educação formal. Sim. E aí? Vamos lá. Existem habilidades e competências que estão além da área técnica. Então, não é somente cursar uma graduação superior. Hoje nós temos graduações tecnólogas que têm aí duração de 2 anos. Então, não é somente ter a graduação, mas especialmente, repito, na pandemia e no pós-pandemia, essas habilidades e competências relacionadas à autoestima, à motivação, ao empreendedorismo, são virtudes que nem sempre nós adquirimos por vocação. Então, nós temos que aprender. Então, o Instituto Êxito é uma oportunidade para aprender habilidades e competências que hoje farão a diferença no sucesso das pessoas. Então, como o Lauro falou, não é somente a riqueza financeira. Hoje em dia, a humanidade entende que a riqueza está também nos valores, na motivação. Quanto mais forte for uma sociedade, mais próspero será o Estado, o nosso país. Então, infelizmente, algumas pessoas ainda fantasiam que a felicidade está relacionada à conquista financeira, do dinheiro, mas nós sabemos que existem outros valores, outras riquezas muito mais importantes. Então, sem motivação não há como alcançar a riqueza. Então, se eu não me conheço, se eu não estou motivado, como eu vou alcançar os meus objetivos? Dr. Janguier Diniz e Dr. Stanley, eles alcançaram seus objetivos porque eles sempre estiveram motivados, né? Sempre tiveram a capacidade de sonhar e de entender que a riqueza financeira é consequência. A trajetória, essa resiliência em entender as dificuldades que a vida nos impõe, cair e levantar, como eu costumo dizer o nosso hino, né, acriano, sem recuar e sem temer, é muito importante. Não podemos desistir. Então, sem essas habilidades e competências, que estão muito além da parte técnica, da graduação em si, dificilmente esse indivíduo conseguirá aí ter o seu local no mercado de trabalho. Tatiana, eu preciso encerrar, eu só queria reforçar o convite para amanhã, às 3h30 da tarde, no Sebrae Lab. No Sebrae Lab, ao lado do restaurante universitário da Universidade Federal do Acre. Evento gratuito. Um evento gratuito, exatamente. Então você vai ter esse workshop com os palestrantes, quais são os nomes? Dr. Janguier Diniz e Dr. Stanley Bittar, Janguier dois grandes Diniz empreendedores e Stanley brasileiros. Bittar. É uma oportunidade. Vamos entender isso. Única. Uma oportunidade que se abre. Lauro Santos, muito obrigado. Carbone, prazer recebê-la aqui. Sempre é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, em nome do governo agradecemos. O prazer estar aqui mais uma vez, tá? Um abraço para vocês dois, muito obrigado. E assim encerramos a edição de hoje do programa Gazeta Entrevista. Lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Voltamos amanhã.